Vamos lá, começando a nossa 11ª aula. Sejam todas bem-vindas. Vou orar para a gente começar. A nossa aula hoje vai ser sobre identidade feminina, então eu quero que você feche seus olhos, porque tudo que a gente falar aqui vai ser poderoso demais. Senhor, meu Deus, amado Pai, eu quero te agradecer por cada mulher que está assistindo essa aula gravada, por cada mulher que está aqui comigo nessa aula para poder ouvir mais do que o Senhor tem colocado no meu coração a respeito da identidade, a respeito do que o Senhor tem feito na minha vida, tudo que eu vivi até aqui, que fortaleceu a ser quem eu sou hoje. Eu quero compartilhar de graça com essas mulheres, para que elas possam tomar posse verdadeiramente de ser uma mulher segura, uma mulher que prospera, uma mulher que dá a volta por cima, uma mulher que encontra um novo significado para a sua história. Senhor, acampa teus anjos em todas as casas, nas mídias, nas transmissões, que não deixe falhar e que tudo chegue em perfeito estado ao ouvido delas. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Vamos nós! Hello, Monique! Vamos nós, meninas. Deixa eu compartilhar a tela aqui. A nossa aula hoje está cumprida. Ué, não é possível compartilhar a minha tela. Ué. Vamos lá. Boa noite, Laila. Vamos lá, meninas. A nossa aula de hoje, ela fala sobre 3 elementos de sucesso que uma identidade precisa ter. O que é a identidade, né? Vou até pular aqui, essa é a pirâmide do ser humano, né? Que fala sobre o nosso valor. Ali, ó, na base dela, você vai enxergar que está escrito assim: ser, crença de identidade, valor próprio, eu sou. Lembra das nossas primeiras aulas lá da mentoria, que a gente fez aquela lista do eu sou? Eu sou corajosa, eu sou determinada, que é até os dizeres da camisa da mentoria. O que a gente está fazendo ali? Eu estou fortalecendo a sua base da sua pirâmide, eu estou trabalhando a sua identidade, quem você é. Você concorda comigo que se eu pegar aquela pirâmide ali, é porque eu não tenho uma pirâmide aqui agora, mas se eu virar ela de ponta cabeça, ela não vai parar em pé. Por quê? Porque o ter é o menor de todos. Ali, quando a gente está em busca a entender qual que é o nosso valor, né? O valor não está no que eu faço, o valor não está no que eu tenho, tudo que eu tenho, seja bens materiais, bens físicos ou financeiros, não importa. Tudo que tiver na esfera do ter, ele é o menor. Mas muitas das vezes a gente encontra pessoas que têm essa pirâmide invertida. Vocês devem lembrar de pessoas que são totalmente, se sentem muito mais valorizadas pelo que elas fazem, pelo que elas têm, um carro ou uma profissão. Eu vejo muito isso nas palestras que eu faço nas empresas. Eu vejo, às vezes, aquela pessoa, ela tem, assim, um empenho tão grande por uma profissão ou por um carro, o valor material, a ambição ali para aquilo é muito grande. Então, ela tem o quê? Uma pirâmide invertida. Porque a crença dela, ela entende que o valor dela está no ter e no fazer. E agora a gente vai começar a buscar em qual estágio da pirâmide que você está. Aí eu quero que você reflita aí em qual dessas esferas você tem dedicado mais tempo em ter recursos, em fazer venda, ou em ser, em se conhecer. E quando a gente começa a buscar, né, a entender qual que é a nossa identidade, muita coisa muda na nossa vida. Eu já tive a oportunidade de falar com vocês a respeito do curso que eu tenho sobre identidade feminina. Isso aqui é um dos conteúdos que eu falo lá dentro. Mas eu estou trazendo aqui hoje para vocês bastante coisa sobre a nossa identidade. Por quê? Se eu fico muito empenhada em fazer, por exemplo, eu sempre
gostava de falar que, eu sou publicitária, eu faço isso, eu já trabalhei em tal empresa, eu já fiz isso, já fiz aquilo, mas o meu valor não está ali. Hoje eu falo, eu sou Tatiana, sou criativa, sou determinada, sou disciplinada, são descrições, características que não vão mudar. Se algum dia eu não quiser mais trabalhar com a publicidade, não quiser mais trabalhar com o marketing, ela não vai mais fazer parte de mim. Mas, o que acontece? Quando eu decido, quando eu falo, né, das características da minha identidade, que é a base ali da pirâmide, não vai mudar. Eu vou deixar de ser disciplinada? Eu vou deixar de ser determinada? Não vou. Então, o nosso valor, o valor da mulher, eu falo mais agora especificamente para mulheres, porque a gente está aqui com um grupo de mulheres transformadas, ali a gente está trabalhando o quê? A nossa pirâmide, a nossa base dela. E a palavra de Deus fala para nós nos firmarmos na rocha. O que é a rocha? É Jesus, é a gente se firmar, construir uma base sólida. Só que a gente não, torna a dizer, nós não fomos ensinados disso lá atrás. E quando eu decidi conhecer a minha história, conhecer, ressignificar, que é algo, eu falo, né, que para as mulheres que eu atendo, ressignificar é um requisito para voar. Mulheres transformadas, a gente tem o símbolo da borboleta. Se a borboleta, quando ela vira borboleta, ela quisesse ficar toda hora lembrando do passado dela, quando ela era ainda uma lagarta, ela não vai conseguir ser borboleta, ela não vai conseguir voar. E muitas das vezes nós ficamos assim, lembrando de passado, lembrando de circunstâncias, presas em situações que não faz mais sentido. Então, por isso que eu falo que trabalhar a pirâmide ali do valor humano, entender sobre a nossa identidade, é também trabalhar a nossa história. Quando eu comecei a buscar sobre a minha identidade, eu falava para mim assim, eu quero que tudo o que aconteceu na história da minha família cesse em mim. Eu vou construir algo novo, eu vou construir algo diferente, algo que os meus pais não viveram. Eu vou ajudar mulheres a se transformarem, eu vou ajudar mulheres a reconhecerem o valor delas, que o valor está ali na base da nossa pirâmide, tá? O primeiro elemento que eu falei, né, de 3 elementos-chave para uma identidade de sucesso, o primeiro é a perseverança. O que é perseverar? A característica de quem persevera, insiste e não desiste de uma coisa específica. Pertinácia, constância, conseguir realizar seu sonho, porque teve muita perseverança. Muitas pessoas falam que a definição de perseverança é constância. Mas eu quero que você pense nessa frase aqui. Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. O que isso quer dizer? Que existe um processo, né? Se eu tenho um caminho ali para ir andando e algo acontece, chove, cai alguma coisa ali naquele caminho e eu paro, eu não vou chegar no meu destino final. Uma coisa é certa, toda a nossa trajetória a gente vai ter impedimento. A gente vai ter coisas que vão nos paralisar, coisas que vão nos desanimar, que vão tentar fazer a gente retroceder ou, de fato, desistir. Quantas aqui já pensaram em desistir? Do que está fazendo, do que estava vendendo, do que decidiu empreender? Quantas? Você coloca aí assim no chat. Eu já pensei em desistir. Em 2019, eu pensei em desistir também. Mas quando eu olhava para mim, para tudo que eu já tinha vivido, para todas as conquistas que eu já tinha tido, por tudo que Deus já vinha me mostrando, eu falava, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso largar tudo. E aí que entra sobre entender sobre o que é processo. Processo é suportar. Suportar, a gente ouve muitas pessoas falando, né? Tem que suportar o processo, suportar o processo. Mas a gente só consegue suportar o processo se nós tivermos uma rede de apoio, tivermos pessoas para a gente se sentir mesmo acolhido e amparado. Quando Opa, saiu um áudio de alguém aí.
E aí, quando a gente tem esse pensamento destrutivo, por quê? É muito mais fácil a gente desistir. É muito mais fácil, quando vem um impedimento no nosso caminho, a gente simplesmente falar assim, ah, não quero mais, cansei, tá tudo dando errado. Eu recebi o áudio de uma aluna, ela falou que até ela falou que até assistiu gravada a aula, que o marido dela disse que ela não tem vocação para venda. Aí eu falei com ela, eu falei assim, mas você já conseguiu fazer vendas? Você consegue fazer? Você tem conseguido se conectar? E ela falou assim, tenho. Eu falei assim, então, coloca a mão nas minhas palavras. Às vezes, os nossos parentes, né, os nossos pais, irmãos, marido, eles não nos apoiam, não é porque não vê talento em nós, é porque quer nos poupar de sofrer, de se frustrar, de dar de cara com a parede, errar. Porque, gente, errar, ninguém quer errar. Nós não gostamos de errar. Mas uma coisa que é certeza que a gente tem é que somos falhos. Nós erramos todos os dias. E se a gente ficar focado no erro, ficar focado ali no que deu errado, a gente não consegue encontrar força para continuar o caminho. Então, quando eu falo ali, né, quem para no meio do caminho não chega a lugar algum, eu quero saber de você, o que você tem parado no meio do caminho? Escreve aí para mim no chat, se alguma dessas coisas que está escrito aí na tela, você tem deixado no meio do caminho, você vai escrever para mim aí. Ah, eu tenho deixado sonhos, tenho deixado algum tratamento que eu precisei fazer, ah, não sei, de pele, de cabelo, não sei, eu não sei. Mas se existe algo que você tem parado, deixou parado no meio do caminho, algo que você começou e que você não terminou, ah, uma dieta, um curso, um livro, escreve aí no chat, enquanto eu bebo um golinho d'água. Ah, Monique, já desisti, já pensei em desistir, Kátia também, já pensei em desistir. Murilo, fala para mim qual que é o seu nome, eu não vou te chamar de Murilo, eu já vi sua foto, mas eu não... Vamos lá. E aí eu quero que você entenda que existe até uma música, eu vou mandar lá no grupo depois para vocês, que fala sobre nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. O que significa nada faltando? Nada quebrado e nada fora do lugar. Né? O quebrado, se existe algo hoje que está quebrado na sua casa, ou remendado, você vai desfazer. É um ato profético, tá? O que está faltando na sua casa, você vai se esforçar para ter, ou tratar dentro de você o tempo disso não ter, e nada fora do lugar. Tudo que a nossa, tudo que está ao nosso redor, nossa... Sou a Cleo, meu filho Murilo. Show, Cleo, obrigada, meu amor. O fora do lugar, né, o ambiente, ele determina quem nós somos. Ah, Tati, eu não tenho como mudar a minha casa ela é assim, ela é assado. Você vai fazer dela o melhor e vai perfumar a sua casa conforme o seu ser, conforme a sua essência. Então, quando a gente fala, né, que nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, todo mundo pode chegar no destino, mas só permanecerá lá aquele que viveu o processo. Então, eu quero que você sempre leia essa frase sobre o seu processo. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, lembra do cenário à sua volta e também dentro de você. Agora, nessa aula, a gente vai falar um pouco mais à frente a respeito do orgulho, que é algo que afeta muito a nós mulheres, mas, é lógico, né, todo ser humano, mas as mulheres, isso atrapalha muito, por conta do nosso feminino, da nossa essência. E o que acontece? A gente tem vivido aí, né, o empoderamento há uns anos atrás, e isso tem dado muita força às mulheres. E o que isso acontece? Né? Eu vejo que é o traço de muitas mulheres que se aproximam de mim. A gente acaba sendo muito forte e não transparecendo o que precisa ser transparecido, que é a nossa sensibilidade,
a nossa vulnerabilidade, as nossas dificuldades, a nossa sensibilidade de que não está tudo bem, de que há algo errado, há algo que precisa ser tratado. Então, vamos lá. Aqui a gente fala sobre o sucesso. O sucesso, ele está totalmente relacionado com a sua capacidade de ser perseverante. A Nirley colocou ali, né? Faculdade e livro. A Monique colocou faculdade e sonhos. A Valquíria colocou livro. A Laila colocou faculdade. A nossa capacidade de perseverar ou insistir vai determinar os nossos sonhos. Igual eu coloquei ali. Está nascendo uma florzinha numa pedra, no meio de uma rocha. A probabilidade é pouca, mas é por quê? Perseverou. E perseverar ou insistir, qual que é a diferença entre um deles? O perseverar é quando você está numa direção, num alvo, você está em busca de um objetivo. E insistir é quando você não tem ferramenta, você não tem clareza de futuro, você não sabe aonde você quer chegar, você não tem. É como se a gente colocasse, né, que a mulher tola, ela insiste, e a mulher sábia, ela persevera. Vamos dizer dessa forma. Quando a gente entende, né, eu estou aqui no Mulheres Transformadas, porque eu vendo, eu quero vender mais, eu estou em busca de uma transformação financeira, de uma liberdade, de tempo. O que isso significa? Que ela está perseverando, ela tem um alvo, ok? Agora, quando existem situações na nossa vida que a gente está insistindo em relações ou em circunstâncias que não têm futuro e ela permanece ali. E o que isso acontece? Quem insiste demais acaba trazendo feridas em algo que não era para estar. E agora a gente fala sobre o segundo elemento, que é a ambição. Existe a ganância e a ambição. A ganância é a pessoa que tem o foco no ter, naquela pirâmide que eu mostrei lá, que é o topo, né? Quais são os comportamentos de uma pessoa gananciosa? É aquela pessoa que passa por cima de tudo, é quase um trator, ela tem um foco, sim, mas ela é muito obstinada para que aquilo ali aconteça, para que aquilo ali, de fato, vá, custe o que custar. Já a pessoa com ambição é aquela pessoa que tem sonhos, é aquela pessoa que entende que ela precisa se conhecer, ela precisa entender quais são as dores e a delícia de ser quem ela é, em olhar para dentro e entender que aqui dentro, eu faço esse exercício até hoje, eu olho para dentro de mim e falo assim, o que eu diria para a Tatiana lá de trás? A Tatiana de 5 anos, quando ela tinha 5 anos. O que você diria para ela? E ali, quando a gente fala sobre o ter, ele é consequência do ser, disciplinada, compromissada, focada, dedicada e determinada. Então, a mulher, né, o que eu quero trabalhar com vocês hoje, a ganância, né, eu falei, li aqui agora, que eu esqueci de falar, a ganância, ela abre mão de valores, princípios e tem a ver só com ela. Ela negocia a base da pirâmide, que é o ser, tá? E querer muito é muito diferente. Querer muito é diferente de ambicionar. Eu coloquei esse desenho do pratinho ali do menino com biscoito, porque a gente pode querer, mas querer não é poder. Agir é poder. E em tudo para a nossa vida, para a nossa construção, para a nossa identidade, para a nossa segurança, para o nosso lado feminino, para a nossa sensibilidade, nós precisamos olhar mais para o que eu quero e o que eu preciso. E aqui, quando eu falo, né, de querer muito, é diferente de ambicionar, todos querem, mas poucos ambicionam. Ué, gente, o que eu coloquei tempo aqui? Como que eu apertei isso? Calma aí. Caiu. Não se contentar. Peraí. Agora aqui. O que impede
a gente de querer muito é diferente de ambicionar. O que tem impedido você de realizar, de repente, algum sonho, ou a busca de uma faculdade, ou concluir um livro? O que impede? Você pensa em algo grande, logo vem o pensamento de não ser merecedora. E aí você faz de tudo para parar. Você foca em fazer, 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 ter uma vida de excelência no trabalho, mas não se empenha em ser. Buscar, né? Ouvir. Hoje a gente tem aí muitos livros na internet, muitos vídeos no YouTube sobre devocional, sobre tempo com Deus, sobre conhecer. E quando a gente fala de autoconhecimento, né, falar de identidade é falar de autoconhecimento. E falar de autoconhecimento não tem como deixar de falar do conhecimento do alto. Por quê? Quando nós nascemos, Deus me escolheu no ventre da minha mãe e ele tinha um plano para mim naquela época, quando ele me escolheu no ventre da minha mãe. Porém, quando eu nasci, eu fiz um trajeto diferente do que ele queria para mim. Eu já compartilhei com vocês que eu tive um relacionamento muito longo, eu fiquei noiva, tive um relacionamento de 9 anos, terminei. Logo depois, 2 dias, eu fui desligada, demitida, né, da empresa que eu trabalhava. Isso foi um abismo na minha vida. Eu fiquei muito mal, eu entrei numa vida muito disfuncional e pensei, né, em tirar minha vida. Cheguei até a organizar mesmo, a querer ali. Eu falava com a minha mãe, mas enfim, graças a Deus aí eu me encontrei e entendi que não era esse o caminho, não era esse o plano que ele tinha para mim. Havia um outro plano, e eu fui buscar entender que plano era esse. E aí, um outro impedimento que acontece com a gente, né, nós mulheres, é o medo de se frustrar e não se permitir sonhar. Quando a gente fala do medo de se frustrar, o que isso significa? Eu tentei algo e deu errado. É o medo de se frustrar. E o que acontece? A gente paralisa, a gente para de sonhar, a gente para de buscar coisas novas. Ah, deu errado uma vez, aí acho que todas as vezes vão dar errado, porque a gente está se prevenindo ali, né, nos deixando para não sofrer mais. Opa, achei que tinha mais uma ali. Então, deixa eu só ver se eu falei toda essa parte aqui. Falei. O terceiro elemento chama verdade, caráter e humildade. Esse aqui é um dos que mais transforma a gente, né? Quando a gente fala do ser, da nossa identidade, do ser humano, a gente precisa falar sobre caráter. Por quê? Caráter é a base de tudo. E quando a gente fala de verdade, caráter e humildade, eu queria que você refletisse aí quantas pessoas você tem atraído pela sua verdade, pelo seu caráter, pela sua humildade. E quando a gente fala de humildade, eu vou falar um pouquinho sobre orgulho. Eu trouxe um livro aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre orgulho. Eu vou ler depois aqui. Deixa eu passar aqui. As suas palavras, elas precisam ser sim, sim e não, não. O que for diferente disso, não pode. Quando negociamos a verdade, a mentira nos escraviza. Isso em tudo, em vendas, nos relacionamentos. A gente vive de relacionamentos. Quando eu falo de relacionamento, eu não estou falando só de marido e mulher. Estou falando de amigas, parentes, irmãos, tias, tios, colegas, funcionário, todos. A mentira nos escraviza. Então, nós precisamos prezar pela verdade nas relações. Outra, peça por favor. Quando eu falei ali, né, das suas palavras, eu esqueci de falar. A gente teve uma aula que falou sobre o poder da palavra. A palavra tem poder. Se você não se atentar, né, nas palavras que você tem usado, elas vão te distrair. E aí, quando a gente fala ali, ó, suas palavras, peça por favor, isso é a humildade, é o ego e o orgulho sendo tratado. Algo que Deus tem tratado muito no meu caráter é a respeito da ajuda, é compartilhar, é levar a mais para as pessoas, é estar ali disposta a outra pessoa contribuir na minha vida, no meu crescimento. Por quê?
Eu não fui ensinada dessa forma, mas eu estou sendo moldada, eu deixei o Senhor trabalhar isso na minha vida. Você até lembrei de uma outra coisa, vamos falar na parte do orgulho. Reconheça, opa, peraí, reconheça, eu não sei. Peça ajuda, sozinha você não vai conseguir. Quando as meninas às vezes me mandam mensagem, né, no particular, e falando, né, ai, Tati, estou precisando de ajuda, ou apenas compartilhando, igual teve uma hoje também, que só compartilhou um ganho que ela estava tendo nas vendas dela, que ela montou o grupo de WhatsApp, e eu falei, cara, é isso, é compartilhar, e quando ela está ali compartilhando comigo algo que ela fez, ela está lembrando de outras coisas. Quando a gente fala, é como se a gente estivesse organizando os nossos pensamentos, tá? Diga obrigada. Não é porque outras pessoas são boas que você é ruim. Falar obrigada é gentileza, né? Outra, peça desculpas. Diga eu errei, você não merecia, me perdoa, não entendi seu lado. Isso é o quê? Humildade. É reconhecer que, independente de erros e acertos, peça desculpa mesmo se você não estiver errada. E aí, quando a gente fala sobre orgulho, eu vou, antes da gente explicar sobre essa tela aí, eu quero ler uma parte de um livro aqui. Não sei se vocês conhecem. É um livro muito fininho, que fala sobre ego. Ele tem apenas 48 páginas. E ele fala sobre o que é o ego. O ego é como se fosse uma bola de soprar, muito grande, né? Aquelas bolas. Bexiga. O que a bexiga é? Ela é grande, porém ela é vazia. Ela tá cheia, mas ela tá vazia. Entende? Consegue perceber? Isso é o ego inflado. Ele está inchado, aí eu vou ler aqui, ó. Está inchado, inflamado e expandido. Essa é a condição natural do ego humano. Vazio e oco. É normal o coração humano criar sua identidade em torno de algo que não seja Deus. O ego busca algo que lhe dê senso de valor, de singularidade e de propósito. E nisso ele se apoia. E, naturalmente, como somos sempre lembrados, se tentarmos colocar qualquer coisa no lugar reservado originariamente a Deus, vai sobrar muito espaço. O ego humano é vazio e dolorido. O tempo inteiro, o ego exige que avaliemos nossa aparência e a maneira em que somos tratados. É comum reclamarmos que alguém feriu nossos sentimentos, mas os sentimentos não podem ser feridos. É o ego que se sente machucado. Por exemplo, a gente fala muito, né? Eu tenho falado muito com vocês a respeito de redes sociais. Por exemplo, postou algo, não teve curtida, ou mandou mensagem para cliente, postou um monte de foto nos status e não vendeu nada. Eu tenho feito tanta coisa para vender e não tenho vendido. Por quê? Ou a cliente falou, respondeu algo e feriu os meus sentimentos. É o que eu falei aqui, ferimentos não são feridos. A gente não consegue ferir um sentimento, mas o que fere é o ego que se sente machucado. É como se quando alguém vai e fala algo que você não gosta, parece que dá aquela apertadinha na bola que faz aquele barulho, você se sente mal. Então, não foi os seus sentimentos que foram feridos, é o seu ego. E também existe o... Peraí. Essa parte que eu quero ler, não. Tá. Dessa parte, desse já foi. Outra coisa que eu queria falar a respeito do ego, por quê? Tem duas características do ego, né? O ego, que é aquela pessoa que se acha muito, né? Que ela acha que ela é importante, que ela é muito inteligente, que ela é muito bonita, ou então tem aquela pessoa que sente, parece que é o cocô do cavalo do bandido, né? Porque eu sou feia, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro, porque eu sou gorda, eu sou magra demais, ou eu não tenho cabelo assim, eu não tenho cabelo assado. O que isso acontece? Você está desvalorizando.
Então, quando a gente fala sobre moer o orgulho, é encontrar o equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Esse é o desafio para moer o orgulho. E como que a gente moe esse orgulho? É a verdade. O que é a verdade? É a palavra. Aí eu quero falar um outro trecho que tem no outro livro aqui que fala sobre humildade, tá? E fala assim: conheci Jesus e ele era muito precioso para minha alma, mas encontrei algo em mim que não seria mantido doce e paciente e bondoso. Fiz o que pude para reprimir, mas isso estava lá. Jesus, ele era paciente, doce e bondoso. E nós estamos aqui para buscar mais conhecimento sobre ele, para ser transformado. E aqui nesse trecho fala, né? Encontrei algo em mim que não seria mantido doce, paciente e bondoso. Fiz o que pude para reprimir, mas isso estava lá. Quantas vezes eu me peguei, eu falo por mim, tentando reprimir algo ruim dentro de mim para que ninguém conhecesse, para que ninguém visse as minhas mazelas, os meus erros, as minhas falhas, mas isso sempre vai existir. Aí, continuando aqui, fiz o que pude para reprimir, mas isso estava lá. Supliquei a Jesus que fizesse alguma coisa por mim. E quando entreguei a ele meu desejo, ele veio ao meu coração e tirou tudo que não era doce, tudo que não era bondoso, tudo que não era paciente, e depois ele fechou a porta. Então, quem tem poder de tirar todas essas mazelas é ele, através da verdade. E quando a gente busca esse conhecimento, se você tem desejo, né, de querer conhecer mais sobre ele, sobre a vida dele, sobre o poder que há em caminhar com ele, boas companhias para caminhar, você está no lugar certo. Aqui é o lugar para nós falarmos sobre profissional, espiritual e financeiro, está tudo interligado. Nós, o ser humano, é um indivíduo, indivíduo vem de indivisível, a gente não consegue separar tudo. E quando a gente fala sobre espírito, né, o espiritual, vem de onde partiu tudo, de onde você veio, qual que é a sua origem, onde foi o seu ponto de partida. E ali, quando a gente fala, né, sobre moer esse orgulho, que é amassar, né, a gente ali, trazer consciência, quando a gente busca a olhar para as nossas mazelas, para as nossas feridas, quem eu sou, ó, vou falar o nome de vocês aqui, ó. Quem é a Maria, quem é a Preta, quem é a Elisa, quem é a Nirley, quem é a Fabiola, quem é a Kátia, quem é a Cleo, quem é a Poliana, a Maria, a Laila, deixa eu ver essas outras aqui que não dá para ver, é a Valquíria e, calma aí, a Márcia. Quem é a Márcia? Quem é você? Quando ninguém está vendo, mas ele está. Então, aqui, essa parte para moer o orgulho, nessa aula, no elemento-chave ali, a gente fala sobre trazer a consciência. O que é trazer a consciência? É entender o que eu preciso mudar. Ah, Tati, eu preciso ser mais calma, eu preciso ser mais bondosa, eu preciso ser mais mansa, eu preciso ser mais humana com as pessoas, eu preciso me preocupar mais. Isso aí, o que faz? Gera a humildade, traz sabedoria e revela a santidade. E aí, existem 4 lugares que você pode estar hoje. Queria que você refletisse aí em qual deles que você está hoje. Você está no presídio? Você se sente presa? Você se sente no sofá, numa zona de conforto? Ou você se sente morta num cemitério? Ou você se sente no topo da montanha? Por que eu pergunto, você se sente? Tudo começa aqui. Eu posso olhar para você e dizer, olha, eu vejo você livre. Mas se você não se sente livre, não adianta. Como a gente está num grupo fechado, fica gravado, só as meninas da mentoria que têm acesso, eu vou abrir isso para vocês. Meus pais separaram em 2015,
Ficaram casados 32 anos, foi uma separação bem desafiadora. Fui eu que peguei a foto dele com a outra mulher, e eu vi a minha mãe sofrendo muito por conta do... Só para vocês terem uma ideia, presa e predador. E ali, quando eu vi a minha mãe sofrendo, eu decidi entregar a foto para ela e falei assim, mãe, tá aqui. E isso isso em 2015, isso já foi muito difícil para mim na época, porque eu achei que eu estava acabando com a família, mas eu estava devolvendo a liberdade para ela. E hoje, no dia da nossa primeira aula da mentoria, dia 7 de agosto, foi o dia que ela mudou para São Paulo, para o interior da cidade lá, que ela quis mudar com a irmã dela. E ali eu falei com ela, eu falei assim, mãe, eu vejo que a gaiola foi aberta. Você saiu da cidade, você saiu do campo de visão do pai, porque ele ainda tinha esses comportamentos de prisioneira para ela. E ela saiu, foi viver a vida dela. Mas eu tive lá esse final de semana agora conversando com ela, e eu falei com ela, eu falei assim, mãe, a sua gaiola está aberta, mas se você não voar para fora dela, você não vai se sentir livre. Eu posso enfiar a mão aí dentro da gaiola, te pegar e falar, vai, voa. Mas se você não voar, você vai cair, vai morrer. Então, aqui, quando eu falo sobre os elementos chaves, né, para a identidade, a gente falou, né, sobre perseverar, a gente falou sobre ambição, a gente falou sobre a verdade, o caráter e a humildade, né? Primeiro delas é perseverar, é você ir na direção de algo, que algo que você está indo. A primeira, né, que é da coragem lá, então aqui você precisa identificar em que cenário que você está. E como que a gente muda? Se você se sente hoje numa zona de conforto, tá num sofá, o que acontece ali? Você tem um caráter, você tem persistência, mas você não está tendo ambição. E o que é a ambição? É o alvo. Está faltando alvo, está faltando falar para onde eu quero ir. Para fazer o quê? Você levantar do sofá, foi o que eu falei na nossa primeira aula, que é o movimento TBC, é o movimento tira a bunda da cadeira. Ou o presídio. Por que é o presídio? Você tem a ambição, você tem a persistência, mas não tem caráter. Quando a gente fala do caráter lá, que é a verdade, é a verdade, a humildade, são as palavras, né? O sim, sim, não, não, se eu, por favor, eu não sei, pedir ajuda. Porque o que acontece ali no presídio? Você sabe para onde você está indo, você consegue persistir, você consegue perseverar, mas existe algo no caráter que precisa ser tratado, e isso não te ajuda a chegar em lugares que você quer chegar. Em cemitério, existe a ambição, existe o caráter, mas não persiste. Quantas mulheres estão em cemitérios? Lá no cemitério existem sonhos enterrados, empresas enterradas. Por quê? Porque não teve persistência. Tentou uma vez e, não vai dar, não é para mim. Quem disse que não é para você? E se você tentar mais uma vez? E o topo da montanha, que é o caráter, a persistência e a ambição. Eu queria que você escrevesse aí no chat qual desses lugares você se encontra hoje, com carinho, com amor. Não estamos aqui para expor ninguém, mas para você entender o que te falta. A gente, lembra que eu falei lá nesse slide aqui, ó? Vou voltar para você ler. Trazer consciência é o que faz a gente mudar. E eu queria que você avaliasse, colocasse aí no chat qual dos cenários hoje você se sente, Tati, eu não tenho problema com caráter, eu persisto, mas eu não sei para onde eu estou indo. Eu vim aqui mesmo para uma direção. Você vai escrever aí a sua lugar, que é o sofá. Tati, eu tenho a ambição, eu persisto, mas eu ainda minto muito, eu
faz coisas erradas, faz coisas que não agradam o coração de Deus, aí você vai colocar lá, presídio. Não precisa expor o que você faz, só coloca lá, presídio. Cemitério, ambição, tem caráter, mas, sabe, desiste, não tem vontade, tá, sabe, faz uma vez só, desanima, se frustra fácil. Escreve aí para mim. Temos aí, ó, a Laila colocou o sofá, tá faltando ambição nela. Mais quem? Cemitério, Fabiola. Maria Alves, sofá. Elisa, sofá. E agora, o que eu vou fazer? Oliana, sofá, eu estou exatamente assim como você falou, mas a mentoria tem aberto os meus olhos e me dado ânimo para recomeçar com direção. Glória a Deus, Poliana. Eu estou muito feliz de compartilhar com você esse conhecimento, de ver você avançando. Tenho certeza que vai acontecer coisas novas aí. Eu queria agora abrir o microfone aqui para vocês. Eu queria pelo menos duas pessoas compartilhassem, né? Algo que vai fazer de diferente, alguma decisão que você vai tomar para isso mudar, para que esse cenário mude, para que você caminhe. Lembra que eu falei lá na. Ó, vou voltar o slide aqui para você poder ver. Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Existe algo que fez você parar e te deixou sentada no sofá, que te colocou numa prisão e que te levou ao cemitério. Qual era esse caminho que você estava fazendo e que isso aconteceu? Eu quero deixar o microfone aí aberto, quero que você compartilhe o que você vai fazer que vai mudar, que vai fazer você romper, que vai fazer uma decisão. Porque a decisão é o que muda, né? Existem os 4Ds do sucesso. Eu até compartilhei isso nos meus stories hoje, que é decisões desafiadoras decidem destinos. Quando você vira para mim e fala assim, Tati, eu me comprometo a fazer tal coisa, eu vou anotar e eu vou te lembrar. Eu quero ver você executando, eu quero ver você buscando, se comprometendo. Quando você se compromete comigo, além de você se comprometer comigo, você está se comprometendo com você também. Você acha que eu estou aqui toda segunda-feira, de 8 às 9, por aí mais ou menos, para ficar vendo você no sofá para sempre? Não, não é, não quero. Eu quero te ajudar em oração, com estratégias, com ferramentas, com direção, para de fato você romper e sair do presídio, sair do sofá, sair do cemitério. Vamos lá. Vi aqui a Preta levantou a mão. Pode falar, abrir seu microfone, Preta. Me conta qual é a decisão. Boa noite. A minha decisão é: fiquei muito tempo no sofá, já tentei abrir uma coisa, não deu certo, mas assim que eu melhorar, que eu vou dar a volta por cima, eu quero abrir minha loja de roupa e de semijoia e eu vou vencer. E vocês todas vão ver com o maior prazer a volta que eu vou dar por cima. É isso aí. E, Preta, eu vejo, né, esse tempo que você está passando, né, da sua cirurgia, de fato, é um casulo, né? E o casulo, quando ele é vivido de forma inteira, íntegra e completa, o destino é liberado, né? Existe uma frase que eu gosto muito, que eu li num livro, eu nunca mais esqueci, que fala: casulo vivido, destino liberado, voo alcançado. Eu não posso pegar uma borboleta e arrancar ela de um casulo. Ela precisa sair. E eu estava pensando nisso hoje, porque eu falei, tem 8 meses que eu estou na Bela Joias e tem 8 meses que eu estou passando por essa fase. Então, uau, na hora que eu sair desse casulo, ninguém vai me segurar. Eu vou abrir minhas asas, eu vou voar, ninguém vai me segurar. É isso aí. Aí eu falei,
Eu falei, tem um ponto aqui na minha casa, a primeira coisa que eu vou fazer na hora que eu me orar, vou arrumar meu ponto e vou abrir minha loja aqui na minha casa. Aí, da Sim. minha casa, quem daqui 1 ano, 2 anos, quem sabe se eu não posso estar lá na avenida, lá no meio de todo mundo, mas por enquanto eu vou começar aqui na minha casa. É isso aí. Em Não, nome de Jesus, vai dar tudo certo. vou falar algo para você que eu acredito que não vai ser só para você, porque veio aqui no meu coração. Não desprezar pequenos começos. Às vezes, a gente começa algo, tudo começa pequeno, tudo começa por uma semente. Verdade. Começa por uma semente. E a semente, para ela crescer, aonde que ela tem que ir? Para debaixo da terra, para o escuro, onde ninguém vê, para o secreto. Quando Então, eu comecei no alto, não deu certo. Eu quis assim, eu abri um restaurante, já com tudo pronto, já comprei, gastei meu dinheiro tudo, investi tudo que eu tinha, e não deu nada, porque não era daquele jeito que era me fazer, era começar do zero. Eu não, já quis pegar o trem já praticamente. porque E é logo na natural. pandemia, aí danou tudo. Eu falei, não, agora eu vou começar do zero, agora eu vou saber, agora com vocês, melhor ainda. É isso aí. É natural que a gente vive hoje uma geração fast food, né? A gente quer tudo muito rápido, a gente quer as coisas numa velocidade muito, muito acelerada e a gente não tem tanta tolerância e tanta sabedoria com o construir, em ver as coisas tomando forma. E Deus tem me tratado muito nisso, né? Eu já estou nessa área do desenvolvimento desde 2019, tem muito tempo, e eu vejo coisas crescendo, florescendo e frutificando, colhendo frutos, mas é preciso perseverar, que é a aula que a gente falou aqui hoje. Quando a gente joga a semente na terra, a gente não colhe o fruto no mesmo dia que coloca a semente. E é preciso perseverar. Quando a gente fala aqui, né, o primeiro elemento é a perseverança, o segundo elemento é a ambição. Perseverar é persistir ali no seu alvo. E a ambição é para onde eu estou indo. Mais alguém quer compartilhar? Obrigada, Preta. De nada, amores. Elisa, Fabiola, Laila, uma decisão. Monique. Elisa, fale. Ative seu microfone. É que eu sou um pouco tímida. E é o lugar certo. Vamos trabalhar essa timidez. Me conta. Me fala, em qual cenário que você está hoje? Você se vê em algum deles? Você conseguiu se enxergar ali ou não? Sim, ainda estou no sofá ainda, tem que sair desse sofá aí. Tem que fazer o movimento TBC, de tirar a bunda da cadeira. Exatamente. É, é, eu sou muito devagar com esse negócio de internet, tem que postar, divulgação, tem que melhorar muito nisso também. Eu fiz a análise do Instagram da Poliana, eu conversei muito isso com ela no particular, ela até está aí. Deixa eu ver se está ou se ela caiu. Está ali ainda. E eu falei com ela a respeito, ela falou assim, Tati, ela tá com um neném de 3 meses. Ela falou assim, Tati, eu tenho que postar todos os dias? E eu falei assim, Poliana, existe o mundo ideal e o mundo real. O mundo real, dá para você postar todos os dias? Ela, não. Eu falei, então não posta. E não se cobre por ter que postar todos os dias, entende? Sim. Mas busque, eu falei com ela, na análise do Instagram, eu dei para ela de presente um plano de tarefas que eu falei com ela, eu falei assim, olha, faz o seu plano de tarefas, coloca o que você vai fazer segunda, o que você vai fazer terça, o que você vai fazer quarta, eu vou até colocar lá no grupo para vocês também, para vocês se organizarem, imprime aquilo, coloca numa parede, o que eu vou fazer segunda? Segunda-feira eu vou postar.
terça vou fazer um stories, quarta vou fazer isso, quinta vou fazer aquilo. Para você olhar ali, a gente chama esse, quando eu falo para imprimir, né, e colocar no mural, colocar numa parede, a gente chama isso de gestão à vista. Porque se a gente coloca numa listinha, guarda no post-it, ou não faz uma lista de tarefas, a gente se perde. A gente precisa ter ali para onde eu estou indo, né? Ah, então beleza. Eu entendi que eu quero vender mais. Então, para eu vender mais, eu preciso investir no meu Instagram. Para eu investir no meu Instagram, nas redes sociais, para estar ali, porque o Instagram, o que ele é hoje? Ele é uma vitrine. Sim. E ninguém compra de uma vitrine, ninguém entra numa loja, compra de uma loja com uma vitrine bagunçada, com uma vitrine que não esteja atrativa. A gente precisa organizar a casa. Mas essa pressão de ter que postar todos os dias, isso precisa ser, parado. Porque eu já tive isso e eu falo assim, gente, mas não deu. Não deu para postar todos os dias, posta que seja segunda, quarta e sexta, que seja terça e quinta. Mas faça. E entender que eu percebo, né, as meninas que vendem semijoias compartilham comigo que as vendas pelo status do WhatsApp tem muito mais velocidade do que o Instagram. Só que o que acontece? Quando você assiste o status de alguém, ele some dali. É diferente do Instagram, que você tem lá aquela vitrine, aquele mural. Por isso investir ali. Então, meninas, se faz sentido para vocês, invista nas suas redes sociais, faz a análise, eu converso com você, eu te ensino a você alterar, se precisar de uma marca também, não tiver uma marca lá da sua lojinha virtual, e é o que a Preta falou, começar pelo começo. Começa fazendo ela de forma online, depois traz ela para um cômodo da sua sala. A Domingas não está aqui agora, mas ela fez num cantinho da sala dela para os clientes entrarem, sentarem, tomarem um café, olhar as semijoias dela, não desprezar os começos, mas começar. E aí, Elisa, o que eu quero saber de você é o que você vai fazer para levantar desse sofá? O que precisa ser feito? Qual é o seu desafio hoje? Qual é a sua ambição? Qual é o seu sonho? Estudar bastante e investir, né? Investir em mais produtos para poder divulgar melhor também. Show. Eu sei que é difícil lidar com o não. Quando um cliente fala não, ou quando a gente posta e não dá resultado, e não tem retorno, mas isso é trabalhar o que em nós? A perseverança, é insistir, é postar, é bater na porta até que ela abra, e não esperar que ela abra sozinha. É mandar para as clientes, cria grupo, manda promoção, faz isso. A Natália, ela fez o exercício dos gatilhos mentais, ela escreveu uma frase do negócio dela para cada gatilho mental da aula passada. Eu fiquei assim, eu falei, caramba, eu pedi para fazer uma. E ela não fez uma frase com todos, que também de fato não dá. Ela fez uma frase para cada gatilho. E ela ela é fotógrafa, ela vai fazer uma campanha de final de ano e ela quer ir liberando cada frase. Eu falei, ótimo, não precisa fazer tudo com uma só. E aí eu falei hoje num áudio com a Laila, pega um gatilho, essa semana eu vou trabalhar o gatilho da prova social, vou buscar minhas clientes todas e aí, fulana, você está gostando? Você consegue gravar um depoimento para mim, um áudio para mim? Ou se você vai pedir para ela poder fazer para você. Ah, você pode me mandar uma foto sua? Focou na prova social. Você está construindo o quê? A sua autoridade. Independente do seu nicho. Ah, aí na semana que vem eu vou focar no gatilho da escassez. Vai trabalhar ele lá. E sempre que você quiser, ou quiser fazer dessa forma, constrói lá, escreve, se planeja, me manda, eu te ajudo. Igual a Laila gravou um vídeo, ela me mandou um vídeo, eu falei, Laila, da próxima vez, ao invés de você falar só vagas limitadas, coloca as 5 primeiras. Isso gera o quê? Eu quero estar lá.
Eu preciso. Tá bom? Mais alguma dúvida? Obrigada, Elisa. Mais alguma dúvida, meninas? Não? Então, eu vou orar para nós finalizarmos, tá? Vou pedir primeiro para a gente abrir as câmeras aí para nós tirarmos a nossa fotinha de hoje. Vamos lá. Monique, Márcia, Laila, Márcia também. Tem 2 Márcias na sala hoje. Kátia. Olá, Monique. Saudade de ouvir sua voz. Ficou muito quieta hoje. Zeneide, Valquíria. Vamos lá. Vou contar até 3 e vou dar o print, hein? Olha para cá. 1, 2, 3 e X. Ih, peraí que a Márcia estava mexendo. Vamos lá, de novo, hein? 1, 2, 3 e X. Ué, não foi. Peraí. 1, 2, 3 e... Agora... Ô, Preta, você saiu com a mão na boca, mulher. Calma aí. De novo, hein? A última, eu juro. 1, 2, 3 e... Ô, gente, o que está acontecendo que não está indo? A última. Vou salvar, hein? Não fechem as câmeras. Só mais uma. Agora vai, em nome de Jesus, hein? 1, 2, 3 e... Olha pra cá. Agora foi, não tem ninguém com a mão na boca e tem um monte de sorriso. E eu saí assim, ó. Olha pra cá. Ai, gente. Deixa eu salvar. Calma aí. Pronto. Tá salvo. Vou orar para nós finalizarmos, tá? Eu vou orar a respeito dos elementos, né, das chaves que a gente falou aqui. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração enquanto eu estiver orando, tá? Vamos lá. Senhor, meu Deus, amado Pai, eu quero te agradecer por cada mulher que esteve aqui nessa aula, que adquiriu esse conhecimento, que conseguiu reconhecer em qual lugar, Pai, que ela está. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor visite cada uma delas essa noite, Pai, e derrame ainda mais uma unção para que elas possam perseverar, para que elas possam, Pai, ter a ambição, o desejo no coração delas de acordo com o seu, que elas possam ter um alvo, Pai, que elas possam não mais procrastinar, Pai, que elas possam ter coragem de levantar desse sofá, sair dessa procrastinação, dessa zona de conforto e ir em direção a algo que o Senhor tem para elas. Que o Senhor possa corrigir e constranger elas no secreto, Pai, do caráter, da verdade, da humildade, Pai, que elas possam entender que a identidade delas vem direto do Senhor para a vida delas, Pai, que elas possam se sentir corajosas, autênticas, mulheres transformadas, mulheres únicas, mulheres que decidiram dar a volta por cima, decidiram viver ali o processo, viver o seu casulo e entenderam que existe um destino a ser alcançado, existe um caminho, Pai, e elas não vão parar, elas não irão parar no meio do caminho, porque quem para no meio do caminho não chega a lugar algum e elas estão com o destino traçado, Pai. E elas estão aqui para suportar esse processo e viver, de fato, o voo que o Senhor tem para cada uma delas, no tempo delas. Senhor, visita a casa delas, guarda a vida delas, o casamento, a família, os negócios, Pai. Prospera, traga uma unção de criatividade nelas, Pai, para que elas possam sentir direto do Senhor para o negócio delas. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, tá? Fiquem com Deus. Até segunda-feira.